Olá, queridos, professora Aline. Vamos dar início aí a mais um módulo, né? Apostila módulo 3, que tem como tema principal verbos. Bem, vocês que já estão no sexto ano, eu tenho certeza que vocês viram isso no quarto, né? No terceiro, mas de maneira mais suave. Gradativamente nós vamos nos aperfeiçoando em relação a verbos, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aquilo que está na apostila. Nós veremos verbos no sétimo ano, que são os verbos regulares, verbos irregulares, verbos efetivos, tá? Então a classe gramatical do verbo é muito extensa. Então se eu for colocar aqui tudo aqui em uma videoaula, vai ficar horas de videoaula e vai ficar uma coisa muito cansativa. E eu acho que não é bacana para você, aluno, perder horas assistindo uma videoaula, porque quando você der em si, você esqueceu o que eu falei lá no início do vídeo. Então, para mim, o interessante é um vídeo breve, porém esclarecedor, tá? Eu estive olhando a apostila de vocês aqui e ela tá bem completinha, né? Tá dizendo aqui as conjugações do presente, do pretérito perfeito, não é isso? Do pretérito mais que perfeito. Então, isso já vai me ajudar, né? E ajudá-los a solucionar algumas questões, a estudar algumas questões. Porém, a professora pegou um apanhado disso que está aqui e fez uma videoaula para vocês, tá? Bem tranquilinha, de leve. Caso ocorra dúvida, que eu acho que é muito natural, nós vamos tirando ao longo das nossas aulas. Tranquilo? Língua portuguesa, verbos. Apostila, módulo 3, turma 601. São vocês. Vamos lá. Conjugações verbais. De acordo com a sua terminação, os verbos podem ser divididos em 3 grupos, né? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, ok? Então, em relação a conjugações, os verbos podem ser divididos em 3. Primeira conjugação, segunda e terceira. Quais são os verbos de primeira conjugação? São os verbos terminados em ar, né? Eu botei o exemplo aí. Ensinar, dançar, cooperar, estar, parar, tá? São verbos de primeira conjugação, ok? Verbos de segunda conjugação são terminados em ER. Faz parte da segunda conjugação. Coloquei o exemplo. Correr, ver, percorrer, obter, tá, gente? Então, os verbos, eles têm primeira, segunda e terceira conjugação. Nós vemos o primeiro, que é terminados em AR, o segundo, terminados em ER, e o terceiro, terminados em IR. Como exemplo, partir, ir, invadir, sumir, tá? Então, são verbos de terceira conjugação. Não se esqueçam disso. Toda vez que nós falarmos em conjugações verbais, nós saberemos que tem apenas 3. Ar, ir. Primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Vamos lá. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou mudança de estado ou fenômeno da natureza. O verbo varia em singular e plural, pessoa, modo e tempo. Aí eu coloquei singular e plural, quer dizer número. Pessoa pode ser primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Eu quem falo, tu quem ouve e ele é a pessoa de quem nós estamos falando. Isso no singular. No plural, a primeira pessoa será nós, a segunda pessoa será vós e a terceira pessoa será eles. Tranquilo? Então, o verbo, ele se refere às 3 pessoas do discurso. Quem são? Eu, tu, ele. Eu, que falo, tu, quem ouve, e ele é a pessoa de quem nós estamos falando, tá? No singular e o plural. Nós, vós, eles. Tranquilo? Tempo e modo do verbo. Bem, o modo do verbo podem ser 3 tipos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. No modo indicativo é quando um verbo, né, ou uma forma verbal expressa certeza quanto à ocorrência de um fato. Exemplo, eu chegava à beira do lago e me jogava na água prateada. Bem, está me dando o quê? Uma certeza de uma ação, não é isso? Eu chegava. Para me chegar, eu precisei o quê? Me locomover.
tá? Eu olhava a paisagem e a lua que brilhava no céu. Observe que eu tô dando o quê? Uma certeza a você que está lendo a minha frase, tá? Que eu olhava a lua que brilhava no céu. Então, né, esse verbo está no modo indicativo, indicar algo, tá? Modo subjuntivo é quando a forma verbal expressa uma falta de ocorrência, algo duvidoso, algo incerto. Exemplo, é possível que ele se apaixone? Ó, há uma dúvida. Será possível ou não? Quando ele voltar a jogar, estarei na torcida. Quer dizer, quando ele voltar. A gente não sabe quando, não te dá aqui uma precisão de quando ele vai voltar, né? Só fala quando, fica muito em aberto, fica muito como costumamos dizer, entre linhas, não é isso? Não te dá uma garantia, já que o modo indicativo te garante, o modo subjuntivo deixa dúvidas no ar. Modo imperativo é quando a forma verbal expressa uma ordem, tá? É um pedido. Exemplo, grite para mostrar que está amando, né? Tá dando uma ordem, grite, mostra que você está amando, né? Se movimente, faça algo, faça algum gesto, ó, tá mandando você fazer alguma coisa para demonstrar à pessoa que você a ama. Observe a diferença entre esses três tipos de modos verbais, tá? Um é uma certeza, o outro é uma dúvida e o outro é uma ordenança. Tempos verbais no modo indicativo. Na língua portuguesa, os verbos se flexionam em tempo, a fim de indicar se a ação está acontecendo no presente, aconteceu, pretérito, que é o antigo passado, né? Ou acontecerá no futuro. Então, nós temos três tempos verbais: presente, pretérito e futuro, tá? Presente, passado e futuro. Veja, o presente indica o fato que ocorreu no momento da fala. Exemplo, são 5 horas, ocorreu agora. Que horas tem? São 5 horas. Pronto, aconteceu nesse exato momento. O pretérito, que é o conhecido também como passado, indica que a ação ocorreu em tempo anterior ao momento da fala. No modo indicativo, esse tempo se divide em 3, tá? Toda vez que eu falo modo indicativo, se divide-se em 3. Quais são esses 3, professora? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ok? No pretérito perfeito, indica que a ação foi concluída antes do momento da fala. Então, antes de falar alguma coisa, a ação já se realizou. Atletas de outros esportes entraram na quadra. Ó, eles já entraram na quadra, tá? Então, já aconteceu. Toda vez que isso acontece, eu vou falar que o meu verbo está no pretérito perfeito, tá bom? Está indicando uma ação. Pretérito imperfeito indica uma ação habitual no passado. Exemplo, aos 5 anos brincava diariamente com meu primo. Ó, parece aqui que ele está lembrando, né, que aos 5 anos, que hoje ele é um adulto, aos 5 anos ele brincava com o primo dele, tá? Indica uma ação que aconteceu há muitos anos atrás. Então eu vou chamar de pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito indica uma ação concluída anterior a outra ação também no passado. Exemplo, quando os torcedores perceberam, a FIFA cancelara a venda dos ingressos. Observe que o fato de a FIFA ter cancelado a venda do ingresso é anterior, é mais antigo ao fato de os torcedores terem percebido, tá? Outra coisa importante também que eu achei: não se preocupe que as conjugações desses verbos estão todos na apostila de vocês. É só dar uma lida, porque o verbo é assim mesmo, tá? É praticando, é lendo. E se eu colocasse todos aqui, a nossa videoaula ficaria muito longa. Tranquilo? Então, a professora pegou aquilo que é mais importante que vocês verão esse ano e no 7º ano também. As formas nominais do verbo são: a gente viu as conjugações, né? Que são 3. As conjugações, primeira conjugação, segunda, terceira, ar, ir. As formas nominais do verbo. O verbo também tem formas, são 3. Infinitivo, particípio e gerúndio, ok?
Infinitivo é identificado pela terminação R. Então, toda vez que vocês tiverem um verbo de ação que termine em R, ele será infinitivo, tá? A forma nominal dele será infinitivo. Coloquei o exemplo aí: correr, amar, partir, pular, tá? Gerúndio, a terminação sempre será em NDO. Amando, correndo, partindo, tá? A forma nominal do gerúndio, a finalzinho do verbo será sempre em NDO. Particípio indica uma conclusão. Há dois tipos de particípio, regular e irregular. Bem, nós vemos com muita frequência são os regulares, tá? O irregular, ele não é tão cobrado assim não. Porém, precisamos saber que ele existe, tá? O regular, a terminação sempre será ado ou ido. Amado, corrido, partido, beleza? Então, nós sabemos aí que as formas nominais do verbo são três: infinitivo, particípio e gerúndio, né? O particípio, ele pode ser regular ou irregular, né? No irregular, não há terminação fixa. Quer dizer, ele é quase não usado e eu não vou cobrar de vocês porque é muita informação, mas é importante que vocês saibam que ele existe. O mais recorrente é o regular, que nós acabamos de ver aí os exemplos. Locução verbal também está na apostila de vocês. O que é uma locução verbal? É formada geralmente por dois verbos. O primeiro verbo que aparece eu vou chamar de verbo auxiliar e o outro eu vou chamá-lo de verbo principal, tá? Esses dois verbos, professora, quando a gente for falar quantas orações tem numa frase, e se tiver uma locução verbal, eu conto cada verbo corresponde a uma oração? Não. A locução verbal, esses dois verbos equivalem a um apenas, tá? Equivale a um único verbo. Vamos viajar amanhã? Eu tenho aí dois verbos. Eu tenho o verbo ir, né? Que é o meu verbo auxiliar, e viajar, que é um verbo de primeira conjugação, não é isso? Ao ar. E está na forma nominal infinitivo, ok? Que eu vou chamá-lo de verbo principal. Então, quando eu tenho dois verbos juntinhos, eu tenho uma locução verbal, tranquilo? Onde eu terei sempre o primeiro será um verbo auxiliar e o que vem depois, o segundo, verbo principal. Em uma locução verbal, o verbo principal, isto é, o verbo que expressa a ação, sempre estará em uma das formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio. Observe aí que no verbo principal, sempre, na locução verbal, sempre o verbo principal estará nas formas nominais, ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Aí ele está no infinitivo. Tranquilo? Bem, nossa aula tentei ser mais breve possível porque é uma matéria muito vasta. Vou estar passando o exercício da apostila que veio para vocês fazerem e está passando um exercício extra para nós fixarmos o conteúdo da aula de hoje, tá? Espero que tenham entendido. Caso tenham dúvida, me chamem no privado no dia das nossas aulas, ok? Um forte abraço!